Um centro espírita localizado na Rua Iviema, 5.565, no Jardim Monte Líbano. Então, as sextas-feiras, 19 horas, nós nos reunimos aqui até às 20 horas, né, uma hora de estudo, para estudar o Livro dos Espíritos. Nós já estamos na pergunta 260, sobre a escolha das provas. Nossa, que estudo maravilhoso que está acontecendo. Eu convido todo mundo a participar, né, da nossa live, do nosso encontro, todas as sextas-feiras. E agora, como é de praxe, né, nós vamos fazer uma prece, conversar com Deus na intimidade, pedir a proteção, a ajuda dos benfeitores espirituais, para que o estudo desta noite seja como os outros, né? Muito aproveitoso, muito proveitoso. Grande aproveito. Que a gente possa aprender, assimilar as leituras, as perguntas, as respostas, e que os espíritos amigos nos acompanhem durante todo o transcorrer do mesmo. Mestre amado Jesus, nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Imediatamente eu passo por Odilon, ó. Ok. João Dalmolin está presente. Boa noite, João. Oi, João. Seja bem-vindo. A imagem do João Dalmolin e do Orlando não está aparecendo. Não sei se é de propósito, se vocês fecharam a câmera. Mas não estava fechado, eu abri agora. Aberta? Tá, agora tá. Agora tá, isso, agora apareceu para nós. Então tá bom. Então hoje nós estamos na pergunta 260, escolha das provas. É a nossa reunião de estudo número 66, né, que fala 66ª, né, João? 66. Então vamos passar para as perguntas. Livro 2, capítulo 6, Vida Espírita. Só para ver nessa parte aí, nós já vimos esses 4 itens aí: espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, ensaio teórico das sensações dos espíritos. E agora nós estamos na escolha das provas. Nós já começamos na semana passada, fizemos a 258 e a 259 e hoje a 260. E essa é a pergunta. Ela tem a pergunta principal e tem a pergunta 260A. Vamos começar pelo Orlando? Orlando pode fazer essa aí? Vamos começar pelo João? Pode ser. Aproveitar a presença dele aí. O João não falou nada hoje, né, ainda? Quer estar quietinho. O João está calado, ó. Calado. Pode ser, João? Não é que meu computador não prestou, tive que entrar de novo pelo celular. Agora você está com 2 telas. Você está em dupla. Mas não tem problema, não. Está funcionando bem. Mas eu não estou conseguindo ver aqui onde que eu queria ver na tela do computador, não estou conseguindo ver. Então eu vou ler e você comenta. Espera aí. Agora eu já estou com 2 aqui. Eu falei que eu posso, porque eu estou com o celular também. Você que sabe. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Vamos passar para o seguinte, que é a continuação, ou você quer comentar essa já? Acho que vamos pegar aí um pouco mais, né? Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio
apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então, a questão para mim tá muito clara, né? Até onde eu consegui alcançar. É dizendo da necessidade da gente estar num meio similar ao da nossa fraqueza, para que a gente possa ser provado. E aí a gente vai, então, ter a oportunidade de ter o contato, né, de ter o apelo daquele vício, daquela fraqueza, e a gente poder refletir, se fortalecer e superar. Só então que a gente vai estar com essa conquista consolidada. Ok. Eu acho interessante, né, a forma da pergunta também, né? Como pode espírito querer nascer no meio de gente de má vida, né? A ideia, assim, talvez um pouco ingênua, nossa, assim, inicial, né? Se eu quero ser bom, tem que estar no meio de gente boa. Por que eu vou querer nascer no meio de gente má? Né? Eu não quero me tornar bom. É uma coisa que, às vezes, assim, no primeiro momento faz até sentido, né? Aí ele faz a analogia aqui que é interessante, né? Para eu vencer uma tendência, uma tentação, eu preciso, às vezes, me expor um pouco a ela, né? Se eu não dou conta mesmo, tem que fugir dela, né? Acho que no caso, por exemplo, do alcoólatra mesmo, né? Se ele é alcoólatra, fuja, né? Nem passa nem perto de um bar, né? Tem problema. Mas depois ele vai, aos poucos, ele vai se aproximando e a bebida já não faz mais aquele efeito de atrair ele, porque ele já venceu, né? Então, nosso objetivo aqui é vencer essas tendências, né? Então, para a gente vencer elas, às vezes a gente precisa se expor a essa situação. E na 260A, Kardec insiste também, né? Fala, mas então se na Terra tiver só gente boa, como é que então que as pessoas iam progredir? Né? É uma coisa assim, né? Também que cai assim, né? Assim, como é que ele... Então é necessário às vezes, né? Ter, né? E daí ele fala, bom, se a Terra não tivesse só gente boa, isso seria de lastimar-se, né? Acho que até aqui usa até um tom tanto jocoso, né? Assim, você está lamentando porque se a Terra não tivesse, né, ninguém má. E daí ele dá o exemplo de mundos superiores, onde o mal não penetra. E nesses mundos só há espíritos bons. Então que a gente faça o mesmo aqui na Terra para que a Terra se torne um planeta bom. Né? Mas por enquanto ela é um local de provas para todos nós, para a gente vencer nessas nossas tendências que nós temos aqui, né? Você um monte de vícios morais que a raizinha está plantada dentro da gente. E aí a oportunidade que a gente tem é de se melhorar, é justamente se expondo a isso. Você quer fazer algum comentário também, Orlando, nessa pergunta, ou vamos para frente? Eu acho que está bem colocado. A Terra é de prova de expiação, né? É um lugar aqui onde tem muita gente que ainda está num grau bem inferior. Ponto. Aí nós temos o Chico que reencarnou aqui, não é? Aí nós temos aí o Francisco de Assis que reencarnou aqui. Aí nós temos o próprio Jesus que reencarnou aqui. Por quê? Tem uns que se oferecem, né, para passar por essas provas e outros no sentido de se aperfeiçoar mais, né?
No caso dele, já eram espíritos bastante elevados. Nós ainda somos muito atrasados. E muitas vezes a gente pensa que já domina todos os instintos, já. Então há uma necessidade da gente reencarnar numa família meio desajustada para ver o nosso grau de esforço e aprender um pouco mais. Sem pressa de ser feliz. Tá certo. Vamos para frente, então, né? A 261. Quem vai fazer? Pode ser você? Pode. Nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. Certo que não. Pois bem sabeis haver espírito que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o insão. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida? Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Vou pedir para você explicar de novo. Eu estou meio boiando, viu? Na pergunta anterior, ele apresentou a necessidade de a gente reencarnar em ambientes onde a gente é provado. Né? Por exemplo, ele citou até a analogia da pessoa que nasce num lugar onde tem pessoas que são inclinadas ao roubo. Aí, então, ele nasce ali, né, para ele ser testado se ele vai vencer essa tendência, essa tentação e vai evoluir. E daí, então, a pergunta então, é preciso que a gente passe por tudo que é prova, né? Para atingir a perfeição, sofrer tudo que é tipo de tentação que existe, né? Para a gente mostrar que nós realmente superamos aquela tendência, Tem que achar, por exemplo, em um local onde ele é incitado ao orgulho, à inveja, à avareza, à sensualidade. Aí ele fala certo que não. Nós tivemos uma pergunta anterior, eu não lembro mais qual foi, que faz a pergunta assim, o espírito tem que passar, todos têm que passar pela maldade, né? Aí ele fala, não, pela maldade não, né? Mas pelas provas as provas eles têm que passar, né? Pelas provas de necessidades e tudo mais, né? Que eles passam para testar, ver se ele pode, né? Pela alguns sofrimentos, né? Mas não pela maldade. Maldade é uma escolha, né? Então aqui também ele lembra de novo, né? Certamente que não. Tem espírito que desde o caminho, desde o começo da jornada dele, ele opta por não cair na tentação do mal, né? E vai sempre para o caminho do bem, né? E então ele avança mais rápido, como nós vimos na questão anterior. Ele passa pelos riscos, né? Pelo perigo de se deixar levar pela tentação, mas ele supera. E não quer dizer que ele nasceu naquele ambiente e ele vai se deixar levar por aquele ambiente porque ele nunca experimentou. Ele pode nunca querer experimentar, né? Agora também ele pode fracassar, né? Ele fala, não, eu quero nascer rico porque agora eu entendi a lição, né? Eu vou usar a riqueza em benefício do próprio.
próximo. Chega aqui e muda de ideia, né? É o livre-arbítrio. E se torna uma pessoa egoísta, avaro, né? Ou então aquele que gasta à toa, né? Só por prazeres e tudo mais. Então é a escolha. A gente não precisa passar por todas as tendências, mas pode passar por escolha nossa. É isso que eu ia falar. É um pedido nosso, né? Eu quero reencarnar na família tal, na condição. A gente até pede, fala, chega lá no plano espiritual, estuda, né? Vê as dificuldades, tem uma visão mais ampla da vida, porque vê a eternidade diante de si. E daí fala, não, agora eu dou conta, pode deixar, pode mandar que eu vou vencer. E chega aqui e fracassa. Fracassa. Isso é muito comum. O livro, Os Mensageiros, né, que agora vai passar o Nosso Lar 2, ele traz justamente exemplos dessa natureza também, né? Não sei se no filme vai retratar, né, mas a primeira parte do livro mostra justamente as experiências fracassadas de reencarnações de pessoas que fizeram compromissos lá, estudaram durante muitos anos, 30, 40 anos, tiveram apoio da espiritualidade e chega aqui e fracassa. Depois chega lá envergonhado, constrangido. Promete e não cumpre. Isso é possível. Quer fazer mais algum comentário, João? Vamos para frente. Essa questão aí está esmiuçando mais o mesmo assunto, né? Ela falou aí desse exemplo do espírito que pode pedir a riqueza e ser concedida. E aí eu fiquei pensando, então posso pedir também para ganhar na Mega Sena, né? Pode ser concedido. Não, isso aí antes de você reencarnar, você já está querendo mudar o plano. Tá. É lá no plano do planejamento reencarnatório que vocês querem. Tá bom. E lá você está mais lúcido, né? Aqui você está meio entorpecido pelas... Mas a gente já sabe, né? Essa brincadeira, que eu quero dizer que a gente já sabe que vai fracassar. A gente já sabe da nossa avareza, nosso apego ao dinheiro, aos bens materiais, o que a gente fez antes com os bens materiais, né? A gente tem a lembrança disso. Mas eu não sei se esses espíritos não olham isso, né? Simplesmente eles resolvem pedir, querer, insistir em ter essa oportunidade, né? E aí, como disse aí, né? Vai se tornar-se um espírito avaro, ou pródigo, ou pode até se tornar generoso, mas isso se ele já tiver. Mas se ele já for generoso, nem sei muito por que ele está pedindo, só se for para ter condições de criar aí grandes obras, né? Quem sabe? Não tenho muito o que acrescentar nessa questão. Muito bem, vamos para frente então, né? 262, essa tem a 262A também, João. Uhum. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade. Pergunta: a escolha
da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, aí no começo eu disse que, de início, que o espírito é simples e ignorante. Deus lhe mostra o caminho correto a seguir, né? Deus supre essa experiência traçando o caminho. Eu sempre vejo, quando fala aí Deus, né? Depois de falar Deus no começo, no segundo ele fala, no segundo parágrafo, acho que desse aí, na segunda parte, fala Espírito. Os conselhos dos bons espíritos. Aquela questão sobre onde está escrita a lei de Deus, diz que já está na nossa consciência. Nós já temos a consciência dela de alguma forma. Já temos esse senso do que é bom, do que não é bom, do que vai nos fazer feliz ou pode nos fazer infeliz. E aí diz que o homem começa a se perder, pode começar a se perder, quando Deus vai deixando ele à vontade, para ele exercer o seu livre-arbítrio, fazer escolhas. Mas eu acho que desde o início Deus deixa, né? Deus deixa que o homem faça essas escolhas. Eu não sei se existe uma diferença entre essa orientação, né, essa condução que Deus faz, como se faz de uma criancinha, se existe no começo, diferentemente do que ocorre mais para frente. Eu tenho a impressão que não, eu tenho a impressão que é sempre Deus sempre faz a mesma orientação. Deus sempre dá o mesmo caminho, mostra o caminho, né? Dá oportunidade. Deus sempre ampara a cada um que precisa. Mas a questão parece que para frente, um pouco mais para frente, a gente vai aprendendo a teimar no erro. Vai escolhendo o erro. Aí com o erro vem a necessidade de reparação, que é um trabalho que tem que ser feito, né? Trabalhoso. E aí a gente vai ficando também preguiçoso, não quer fazer esse trabalho. E aí vai insistindo nos vícios, caindo nos vícios, né? De errar. E esse vício não é só algo que em uma existência ou em uma época da vida a gente passa a cultivar, mas são condutas repetitivas que vão acontecendo de existência em existência. E a gente pode passar muitas existências repetindo os mesmos erros. Passa um pouquinho ali para a letra A. Sobre a escolha das existências, né? Isso. Sobre a escolha das existências, está falando aí que tem um momento que Deus impõe. Especialmente quando a pessoa, quando o espírito não está com muita lucidez, não está muito claro para ele o que é bom e o que não é. Aí, se, por exemplo, é bom para ele uma existência bem pobre, e ele gostaria muito de pedir uma existência rica, né, com muita riqueza, com muitos bens, não vai ser concedido. Porque já se tem a certeza, pelo conhecimento dele, né, da
na história pregressa dele, já se tem a certeza de que ele vai fazer o maior estrago com essa riqueza. Então eu diria assim, Deus até poderia conceder, ou os bons espíritos poderiam conceder esse pedido dele, se fosse necessário ele nascer num lugar em que muita gente precisasse sofrer esse revés, né, de ser explorado, de ser ser tratado de forma desigual ou desrespeitosa, porque com a busca da riqueza vem muitos tratamentos desumanos, né, por parte de quem só olha a riqueza e de quem quer usar de todos os meios para conseguir a riqueza, né? Um exemplo que está mostrando aí agora na TV Globo, a gente vê pela própria propaganda que faz a novela, é a novela aí da noite. A novela da noite mostra uma pessoa que usa de todos os meios para conseguir o que ela quer. E nisso prejudica, põe à prova muita gente. Deixa passar dificuldades. Especialmente nessa novela, o rico manda matar todo mundo. Manda matar todo mundo que se atravesse no caminho dele. Que venha a ser um obstáculo, ou venha ameaçar a consecução dos objetivos narcisistas, objetivos egoístas, né, os objetivos avarentos dele. Então aí diz que Deus pode impor sim uma existência que o espírito não queria. E a gente não sabe de quanto em quanto tempo é isso, né? Porque a gente vê na literatura que tem espíritos que mesmo sendo espíritos já reincidentes, espíritos decididos a agir no lado oposto ao bem, no lado oposto à evolução moral, eles ficam muito tempo. Parece que chega a milênios aí sem reencarnar. Então, não sei como que é isso, se tem alguma informação, né, que vocês possam dar sobre quando que acontece, mais ou menos, qual é o tempo que uma pessoa pode ficar não querendo reencarnar, porque sabe que a reencarnação dela vai ser uma reencarnação de provas e expiações, naturalmente, mas talvez de muitas expiações, e aí fica resistente a reencarnar, não quer reencarnar de jeito nenhum. Muito bem. Então, a comparação da criancinha, né, é muito interessante. A gente tem que considerar assim, o objetivo nosso é evoluir, né, nessa questão moral, né? Então, as experiências aqui da Terra, as experiências materiais, elas são instrumentos, são ferramentas para esse caminhar. Ele traz aqui a questão, né, das primeiras encarnações, por exemplo, né? A pessoa é simples, ignorante, ele não tem capacidade de escolher mesmo, né? Então ele reencarna mesmo, a reencarnação é imposta, ele não sabe o que ele está fazendo ali, né? Ele está numa posição assim de nenhum conhecimento. Nós vamos ver mais para frente algumas questões sobre aquelas etnias assim, antropófago, né? Aquele pessoal, aqueles humanos que estavam lá no comecinho mesmo, né? E aí a gente percebe assim, né, que aquelas encarnações, como é que ele escolheu alguma coisa, né? Muito difícil, né? Então a reencarnação dele é imposta, e aqui a própria convivência vai encaminhando ele, como a gente faz com as nossas criancinhas,
para o caminhar, né? Para avançar nesse aprendizado. A dor, o sofrimento que ele passa, tudo isso vai burilando, né? Vai trabalhando o interior para que ele avance. Conforme ele vai avançando, o livre-arbítrio vai sendo colocado mais, né? Ele vai tendo mais liberdade de escolhas. Há aqueles que, mesmo com conhecimento, eles permanecem no mal, né? Adquire bastante conhecimento, mas permanece muito, muito mal mesmo, muito cruel. E algumas situações dessa, eles reencarnam meia cegas, né? Não escolhe muito o que ele vai fazer, não, porque ele está numa situação assim tão endurecida que ele precisa. Aí quando ele fala assim, Deus, né? Deus impõe, Deus coloca, é claro que os benfeitores espirituais, o que estão trabalhando, estão a serviço de quem? A serviço de Deus, né? Então, Deus que, na verdade, Deus é que está sempre no comando de tudo, né? Embora os espíritos estejam ali para cumprir as ordens de Deus. Então, se eles não cumprem, né, aquelas existências, eles permanecem, e daí é obrigado como o João disse, né, repetir várias vezes, né, as experiências para ver se avança. E aqui no item A, ainda fala sobre essa questão da imposição, né, e fala que Deus não tem pressa, né. O João falou bem assim, 1000 anos, né, 1000 anos. E realmente, né, tem espíritos que ficam um longo tempo na erraticidade para poder experimentar uma nova encarnação, porque ele ainda não está preparado para reencarnar, não encontra o ambiente favorável para que ele possa desenvolver e passar pelas experiências que ele precisa para avançar no progresso. Às vezes ele permanece por longo tempo na erraticidade, seja para aprendizado, seja mesmo em locais até praticando mal mesmo, né? Não são aqueles turma de obsessores que estão ali trabalhando, né, para prejudicar as pessoas aqui na Terra. Ok, vamos para frente. 263, curtinha ela. Orlando. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas. E, como já se vos disse, é um castigo. É a eternidade das penas. O que, como já se vos disse, é um castigo. Então, a gente, logo depois da morte, a gente já escolhe o que a gente vai passar, né? Aí fala que não. Tem um período na erraticidade, acho que nós já até estudamos algumas questões, né, que traz essa informação. E aqueles que acreditam na eternidade da pena, eles se convencerem, né, mudar aquela ideologia, aquela crença que eles alimentaram aqui durante tantos anos aqui na Terra, demora um pouco. Demora. E eles permanecem sofrendo muitas vezes, né? Acreditando que que está no inferno, que está no... Passa um período de reflexão, né? E sofre, né? E por isso que eles dizem é um castigo que eles mesmos se impõem pelas crenças deles, né? Pelas culpas. Eles acreditam que necessitam daquilo para se purificar. Assim como aqui na Terra, né? Não tem alguns que se autoflagelam para se purificar, né? É verdade. São as ideias, imagina no plano espiritual, né? Ficam lá se punindo, se castigando, porque acreditam que isso é agradável a Deus. É as crenças. Algo mais? Aí entra aquela parte de Deus, né? Deus não tem pressa. Deus não tem pressa.
Isso mesmo. Pra frente, 264. Quer que eu leia também ou o João lê? Acho que essa é do João, né? Do João. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que umas e outras desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Que coisa, hein? Então, o que é que dirige o espírito, né? Fazer as escolhas. Qual é a... Com base em que ele vai fazer as escolhas, né? Então, ele vai fazer as escolhas com base na consciência que ele já tenha do seu grau de atraso, daquilo que ainda o retém na evolução, daqueles aspectos. E aí ele vai escolher, se ele puder, se ele tiver lucidez nesse aspecto, ele vai escolher provas que sejam adequadas à superação do seu atraso, né, dos seus vícios, das suas limitações, daquilo que ainda não permite ele ter um avanço maior. Então ele pode, por exemplo, como disse aí, se impor misérias, se impor privações, né, naquela ideia de que quando a gente está liberto da matéria, a gente tem a consciência muito mais clara. E parece que a gente se torna muito mais corajoso, toma decisões. Eu vou mergulhar e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ser submetido a isso, a aquilo, e vou superar tudo, vou sair, né, vencedor. A gente já sabe que os bons espíritos esclarecidos, que auxiliam nas programações reencarnatórias, eles fazem grandes alertas a muitos espíritos. Olha, não, veja que você, teu histórico, né? Teu histórico mostra que quando você foi submetido a esse tipo de provações, você veio com dificuldade, repetindo os mesmos erros. E aí, muitas vezes, o espírito, não, mas agora, né? E daí argumenta. E é permitido que ele venha passar por situações bem críticas, né? Como diz numa altura aí, né? Ele vai se expor em locais de vícios, de paixões inferiores, né? De locais bem difíceis de superar, porque contextos sociais, eles são muito determinantes como influência, né, contextos sociais onde a pessoa vive, especialmente nas primeiras fases da vida. Porque as primeiras fases da vida é a fase onde a gente segue o coletivo onde a gente está. Poucos espíritos, a gente tem experiência disso, todos temos. Poucos espíritos nas primeiras fases da vida, na adolescência, na juventude, eles se diferenciam. Eles não seguem. Eles se afastam das convivências nefastas, das convivências
prejudiciais, viciosas, né, que são muito comuns na adolescência. Então, por exemplo, hoje, a gente encontra um adolescente hoje que não quer experimentar cigarro eletrônico, que não quer experimentar e acompanhar o grupo nas festinhas regadas a álcool, ao som e a música com letras de natureza mais chula possível que a gente vê hoje. A gente encontra adolescentes que não queiram, que digam, não, eu não quero isso para mim, isso não me atrai, isso não vai ser bom. Eu nem sei de algum, é difícil encontrar algum que não queira, né? E tá na adolescência, aí vai entrar a juventude adentro aí, com as mesmas práticas, e muitos vão se viciar. Muitos vão se tornar viciados no álcool. Quem sabe em outras drogas, né? Além do cigarro. Que o cigarro parece que voltou agora com força, né? Com esse cigarro eletrônico. Voltou com muita força, né? Com esse narguilé, com esses cigarros eletrônicos aí. Nem sei se é eletrônico o nome, né? Essas coisas aí que tem bateria, que tem... É complicado, né? Então, o espírito escolhe, mas é difícil. Difícil fazer uma escolha que seja uma escolha mais dura, uma escolha de provas mais fortes, né? Como quando a gente está fazendo alguma coisa aqui, fazendo alguma tarefa, e a gente fala, não, agora eu quero uma tarefa, o dobro da dificuldade dessa aqui que eu estou fazendo, porque essa aqui está difícil, mas eu vou enfrentar, se eu não conseguir vencer, tudo bem, mas eu quero. E aí você vai saltar um obstáculo bem mais alto, né? Vai se enroscar, não vai conseguir, vai ver que precisa ir gradualmente. Acho que é isso aí que eu tinha para dizer. Ok. Muito bem. Então, eu fico pensando na questão da palavra expiação, né? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas que levem à expiação destas, que é progredir mais depressa. A gente sempre tem que considerar que essa situação, né, de expiação, ela pode ser mais ou menos duradoura de acordo com o avanço, né? Por isso que ele diz progredir mais depressa. Então, que às vezes no meio espírita, né, a gente vê a lei de causa e efeito assim com muita dureza, né? E se fosse aplicar ela com tanta dureza quanto por exemplo, as nossas práticas, né? Acho que se tornaria uma conta impagável, né? Não daria conta. Porque são muitas as encrencas que a gente se meteu no passado. Se a gente for olhar a história, né, da humanidade, nós estávamos lá, seria muito difícil para a gente avançar. E, então, essas dificuldades, essa expiação, essas provas, elas são de acordo com a necessidade que temos, né? Uns a riqueza, outra a miséria. Ele até sempre lembra, né, e que Jesus também lembra isso, que a prova da riqueza é mais difícil. E às vezes a gente pensa que a riqueza mole, né? Mas eles sempre estão lembrando isso. Ó, né? Muito mais perigosa, ele diz aqui, né, a prova da riqueza. Né? A riqueza e o poder, pelos abusos e má aplicação. Se nos oferece poder, nos oferece riqueza, a gente se transforma, né? Ou melhor, não se transforma, não mostra o que realmente é, o que tem dentro de nós.
Então é muito perigoso. Então essas provas elas são de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que a gente acha que pode vencer. Muito embora às vezes a gente superestima mesmo. Fala, não, eu dou conta. E chega aqui, não dá conta da coisa, não. Então o contato com a tentação é muito complicado, a gente às vezes falha. Algum comentário mais? Vamos para frente. 265? Mas tem uma questão aí. Aí está afirmando que a riqueza e o poder desenvolvem as paixões inferiores. O que vocês acham? As tentações do poder muito mais perigosas pelos abusos. Assim, no finalzinho, né? Pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Pelas paixões que uma e outros desenvolvem. Riqueza do poder. É pesado, né? Se a riqueza, se nascer rico e com poder, pessoas que têm muita riqueza e poder em alguma esfera da vida coletiva, né? E aí diz que a riqueza e o poder desenvolvem paixões inferiores. Não é que elas dão oportunidade, está afirmando que elas desenvolvem pelas paixões inferiores que umas e outras desenvolvem. Aí é complicado, né? Porque se elas desenvolvem, você vai ir para uma experiência que sabe que vai desenvolver paixões inferiores. Então você não ia querer riqueza e poder. Eu não quero riqueza, quero poder. Vou desenvolver paixões, vou desenvolver paixões inferiores. Não sei se aí ao que se refere, né? Daí ia falar uma palavra que eu parei de falar, né? Que seria eu não sei bem como é que é essa questão da palavra, mas, por exemplo, não seria o caso assim o poder e a riqueza, ela dá aquela desenvolve em nós o desejo do abuso, né? Por exemplo, é igual eu tenho igual qualquer outro vício, né? Por exemplo, se eu tenho o vício de comer demais, eu olho a comida assim, aquilo ali eu chego a salivar, né? Fico com desejo, com vontade. E a vantagem está justamente em eu resistir aquilo ali e não me deixar levar pela tentação, né? Não seria esse desenvolver? Desenvolve em mim aquela vontade, aquele desejo. E daí está em mim eu controlar essa vontade, esse desejo, botar ela sob meu domínio. Seria isso? Então, eu fiquei com essa dúvida e acho que ela vai continuar comigo, porque se a riqueza e o poder desenvolvem paixões inferiores, quando eu estiver em contato com ela, eu vou desenvolver paixões inferiores. O que seria exatamente essas paixões inferiores aí, né? Se não sei, a necessidade de ter condutas, de manter ou não manter a riqueza, não sei o que é, né? O poder, usar o poder, porque me chamou a atenção que eu não achava que a riqueza e o poder em si, eles sejam determinantes para a pessoa ter paixões inferiores. Me parece que ela já tem essas paixões, ela já tem essas tendências, e aí ela vai experimentar no contato com a riqueza e com o poder o que ela já é capaz de fazer com isso, que consciência que ela já tem quando está fazendo. Se eu posso vencer, né? Se eu posso resistir. Exatamente. Até onde eu já consigo vencer ou superar ou não. E só vai fazer essa avaliação completa, mais profunda, depois de passar por uma jornada inteira. Porque comparando com a miséria ela traz a consequência
da pessoa reclamar, né? Se desesperar, né? Diminuir a fé, ela começa a ter esse comportamento. Já na riqueza é o abuso, né? A riqueza e o poder, a pessoa escraviza, quer tudo para si, né? Impõe ao outro sofrimento que ele poderia diminuir, né? E acaba, às vezes, pela ganância, né? Do poder e da riqueza, ele impõe ao outro situações de muita dor e sofrimento que ele poderia diminuir. E nesse sentido, então, que a tentação talvez é maior, né? É mais fácil, né, a gente fazer isso. A gente abusar daquilo que temos. Vamos para o próximo? 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício, com a prova, aos que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poder entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Não é uma pergunta. Vou ler de novo. Se eu não tenho pressa. Se algum dos espíritos escolhe o contato com o vício, com a prova, aos que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poder entregar-se livremente às suas inclinações materiais. Então aí vem a resposta. Há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso. E eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmo um meio de resgatá-las em provas proveitosas. É isso, né? É isso. Eu leio mal pra caramba. Tem um episódio daqueles Amigos da Luz, né? Que um dos personagens ele faz mais ou menos uma representação dessa pergunta. E ele escolhe, não, olha, minha prova vai ser muito difícil, eu vou escolher nascer num lar muito rico, uma família muito abastada e tarará, né? Na verdade, ele está escolhendo uma coisa que ele tem, né? Ele quer, né? Ele quer passar por ele ainda está naquele nível, né? ele quer reencarnar na boa vida, né? Boa vida no sentido material da coisa, né? Então, ele não quer avançar, não quer evoluir coisa nenhuma. Então aqui a pergunta é justamente nesse sentido, né? Tem espírito que escolhe para ser provado, para vencer o vício. E tem outros que escolheriam, então, porque eles têm aquele gosto mesmo, têm aquela inclinação material, né? Então ele escolheria por isso. Aí a resposta, ele diz que sim, né? Por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. Ele escolhe esse tipo e muitas vezes é dado a ele, né? Sabendo que ele não vai avançar, é dado a ele essa situação. Até o João, né, comentou anterior, é necessário para os que estão à sua volta, né, avançar talvez, né? Ele vai ser um instrumento para que outros sofram, né, pela situação dele
E ele sempre pode mudar de ideia, né? Mesmo que ele reencarnou aqui para satisfazer paixões, como diz assim, ele pode mudar, né? Ele pode avançar. E sempre tem a parte do sofrimento, né? Da dor, dos arrependimentos. E aqui, foi aquilo que nós dissemos, né? Deus não tem pressa, né? Anteriormente, né? Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas. E aí eles mesmo vão pedir para mudar. Alguma coisa vai mudando dentro deles, né? Mais lentamente. Será que é isso? O que você acha, João? É isso mesmo, né? Eu acho que tudo no mundo tem uma razão de ser, né? Tudo concorre, né? É isso aí mesmo, né? Eles têm que poder reencarnar, né? Tem que poder reencarnar, mas essa liberdade de eles reencarnarem já sendo certo, que eles vão praticar, vão nascer num meio adequado aos seus gostos, né? E eles, porque já são realmente mais atrasados moralmente, já é certo que vão fazer isso. Aí eu acho que é como você disse aí, Adilão. Eles vão nascer num meio onde as pessoas que estiverem lá precisam também de ser submetidas a essa prova. E aí eles vão ter oportunidade de avaliar aos poucos e ir vendo que tem uma consequência isso. Essa consequência, né, dessas escolhas vai mostrando a eles que essa escolha não é boa. E essa consequência, às vezes, pode parecer uma punição eterna, né? Pode parecer um sofrimento eterno, porque ela é pesada, é duradoura, mas ela só é pesada e duradoura de acordo com a consciência que o sujeito já tenha, de que tinha que agir diferente e não agiu, né? Muito bem. Nosso horário venceu. Está chegando. A 266, ela é um pouco longa, né? Tem o comentário de Kardec. Aí, ó. Acho que é bom a gente deixar para próxima semana, 266. Certo. Já estamos no horário. Devolvo-lhe para você, Orlando. Então, ao encerrar o nosso estudo, né? É muito bom porque o estudo é simples, como tem que ser, né? E as pessoas que participam, como Dilon, o João entende muito, né? Dá uma contribuição muito boa, né, para o nosso trabalho. E ao chegar ao final do nosso trabalho, dos nossos estudos da noite de hoje, nós vamos pedir para alguém fazer a prece. Vou pedir para o João, né, que é o presidente da nossa casa, do nosso céu. Né, João? Vamos fazer então a prece de agradecimento. Realmente agradecendo a bondade divina, a misericórdia do nosso Mestre amoroso, que encaminhou todos esses recursos, nos presenteou com essa luz essa verdade tão cristalina, essa luz tão esclarecedora, e a gente vai buscando se melhorar um pouco em conhecimentos intelectuais, em práticas, para poder absorver melhor. A gente sabe que quanto mais a gente for se aprofundando, mais a gente vai continuar entendendo e aproveitando desses conhecimentos, dessas luzes. Então nós agradecemos a espiritualidade benfeitora, que é um instrumento de Deus junto a nós, para nos facilitar os passos, para nos auxiliar, para nos iluminar, nos guiar, nos fortalecer. E pedimos a proteção, a bênção
pedimos todo amparo necessário para que possamos estar protegidos no sentido de não precisar, não passar por provas, por expiações que não são necessárias ainda no nosso pacote evolutivo, na nossa conjuntura evolutiva, e que naquelas que nós ainda precisamos passar, nós tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos coragem para passar por elas de bom ânimo, com boa vontade. Que o nosso final de semana seja, sim, amparado, iluminado, protegido, para que seja também na nossa convivência, em tudo que a gente tiver a oportunidade de fazer, e também na próxima semana que vai se iniciar, seja de muito proveito, seja de muitos frutos, que assim seja.